diferente, não tá, professor Maurício? Totalmente diferente. Já começamos diferente, não é? Por quê? Já diferente, o lugar é diferente. Saímos da sala de aula. Saímos da sala de aula, não estamos na sala, estamos aqui nesse local bem apropriado para a nossa primeira etnomatemática. A primeira aula matemática aplicada ao campo, a matemática aplicada à realidade do aluno da mediação tecnológica. E é isso que a gente trouxe nessa aula para vocês. Então, a aula de número 5, a gente vai mostrar para vocês o que é essa etnomatemática que a gente vem falando aí nas aulas anteriores, né? O que trata esse assunto, o que isso tem a ver com o sítio, com o campo, com a zona rural. Hoje a gente trouxe um assunto bem conhecido da maioria, com certeza. Porque todo canto se usa, não é? A questão, medidas agrárias, né? Todo canto usa. Então não tem como dizer que assim, porque para um não é, para outro é, todo mundo usa. Então vamos hoje entender como que funciona essa questão dessas medidas agrárias, que tanto se fala aí, né, de hectares, de alqueires, de metro quadrado, de área. Vamos entender direitinho como é que isso funciona. Vamos lá então. Então a primeira aula de etnomatemática, primeiro a gente vai trazer a parte conceitual, né? O conceito desse título que a gente está usando aqui para vocês. Depois a gente vai trazer algo mais contextualizado e, claro, exemplos práticos, como sempre, não fogem da aula, tá? Temos exemplos para depois, nas atividades de sala, vocês terem já um norte, uma orientação de como resolver, certinho? Certinho. Vamos lá então? Vem com a gente! Hoje é a aula 5.1. Habilidades da aula de hoje. Compreender a etnomatemática e suas relações com o modo com que grupos sociais desenvolvem a matemática. Então a matemática é envolvida com a sociedade, né? Então nessa aula a gente primeiro vai ver o que é a etnomatemática e onde a gente aplica, certo? Certinho. Vamos lá? Saindo da cartola mágica, nossa primeira aula de etnomatemática. E aí, a professora Lúcia pergunta para vocês, afinal, minha gente, o que é essa etnomatemática? Será que é difícil de entender? O nome é meio complexo? Vamos lá. Então, de Ambrósio, em 2002, já tinha uma definição para isso. A etnomatemática é separado por palavras aqui, né? A gente vai ver aqui, ó, que a etno tem 3 significados. Vamos lá. Etno, o ambiente natural, social, cultural e imaginário. Matema, de explicar, aprender, conhecer, lidar com. E a tica, modos, estilos, artes, técnicas. Então, juntando tudo, como é que fica a etnomatemática? Então, se a gente ler de trás para frente, professor Maurício, a gente vai chegar a um entendimento mais claro. Quer ver? É um modo de explicar o ambiente natural. É o estilo de aprender o social? Também é uma arte de conhecer a cultura, o cultural. São técnicas de lidar com o imaginário? Isso, olha que legal, né? Então, se a gente faz a leitura de trás para frente, o que a gente consegue aqui? Olha aqui junto com vocês, ó. A gente consegue entender melhor essa etnomatemática, porque é um modo de conhecer um ambiente natural, né? Então, é ligado ao cotidiano e à vivência do aluno, né? Ligado à sociedade, ligado à cultura de um povo. Então, peraí. Se está ligado à cultura de um povo, quer dizer que eu posso, por exemplo, estar em Rondônia, mas de repente visitar um sítio ou uma fazenda onde os proprietários são do sul. E lá vai ter uma cultura pequenininha, mas uma cultura do sul. Verdade, com certeza, né? Por exemplo, tem fazendas que quando dá 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, eles se reúnem para tomar o chimarrão. É uma cultura do sul. Eu sei bem como é isso. Que tá aqui, não é? A gente tá aqui, mas tá intrínseco, né? Tá na gente, não adianta, não tem pra onde correr. Então, dentro dessa etnomatemática, é o que a gente vai mostrar pra vocês agora na sequência. Olha lá. Então, né, mesmo a gente sabendo o significado, a gente continua mostrando para você o conceito, o que é essa etnomatemática, né? Então, olha lá, existe uma cultura de um povo, certo? Cada povo tem sua cultura, seja ela, né, na parte de linguagem, na parte de costumes, música, dança, enfim, e também tem a parte do padrão educacional, né? Aquele padrão que a gente ensina na escola. A nossa famosa BNCC? É, isso mesmo, né? Então, juntando
juntando a cultura do povo com o padrão educacional, a gente tem a etnomatemática, né? E o mais interessante, mais legal de tudo é que em Rondônia, essa cultura do povo é bem diversificada, não é? Verdade, Aqui tem de tudo um pouco. De tudo um pouco, né? E aí, olha aqui temos um exemplo prático disso. Por exemplo, né? Aqui nós temos a igrejinha de Santo Antônio, né? Lá no Memorial Marechal Rondon, onde Porto Velho começou, que a gente já falou para vocês aqui. Então, quando a gente aborda uma parte histórico-cultural da matemática, né? A gente está trabalhando a etno. Então, a etnomatemática. Quando a gente vai num determinado local e trabalha a história daquele lugar e envolve isso com a matemática, já está sendo trabalhado esse conceito. Então quer dizer que se eu levar os alunos ali para estudar, por exemplo, aquele triângulo, aquele quadrilátero, aquelas semicircunferências ali, não é? Olha o chão lá feito com bloquetes, que são blocos de paralelepípedos, não é isso? Isso mesmo. Olha só aí, ó. Olha aqui o formato, né, das esquadrias, né? Aqui a gente está falando dos paralelepípedos, enfim, né? Quando eu faço essa abordagem histórico-cultural e linko com a matemática, fica muito mais fácil o entendimento para os alunos, beleza? Beleza. Então agora vamos de matemática antropológica. Ah, meu Deus, é etnomatemática ou é antropologia, né? Vamos fazer mostrando agora como se fosse conjuntos, né? Existe a matemática da escola, existe a cultura do povo e existe a interseção, esse miolinho aqui, ó. Quando junta uma coisa com a outra, a gente tem a etnomatemática. Então, é dentro disso que a gente quer trabalhar nessa aula com vocês, tá? Bastante o entendimento do conceito do que é. E claro, olha aí então, a etnomatemática ela vai ser envolvida, né? Seja nas comunidades indígenas, na comunidade quilombola, na construção civil, na feira, né? Em todo lugar, na cultura do povo vai estar envolvida a matemática, não adianta. E é dentro disso que a gente traz esse assunto aqui para vocês. E essa abordagem cultural, né, ela é legal porque ela vem sendo transmitida de pai para filho. Então quer dizer, uma coisa que já vem de gerações em gerações. Ah, quem foi que te ensinou a fazer isso? Ah, foi meu avô. Ah, porque eu aprendi com o avô do meu avô, com o pai de... Então, é uma cultura que vem sendo passada de pai para filho e isso é muito legal. Quando a gente chega, por exemplo, numa comunidade indígena, que eles têm a cultura de fazer, né, aqueles artesanatos. Aí você pergunta assim, mas você aprendeu com quem? Ah, eu aprendi com a minha mãe. Aí a mãe aprendeu com a avó aprendeu com a bisavó e aí vai passando. Isso é legal. E isso não se pode perder. Essa cultura não pode ser perdida de jeito nenhum. Verdade. E aí, claro, né? Se você tem esse desenvolvimento da cultura, aí sempre você vai ver onde a matemática está inserida. A matemática, ela faz parte do cotidiano de toda e qualquer pessoa. Só que às vezes a gente cria aquela barreira, né? Aquele, né, medo da matemática. E a matemática está envolvida aí no seu dia a dia, tá bom? Vamos ver agora situações que envolvem a matemática, práticas em acontecimentos aqui em Rondônia mesmo. Olha lá. Então, vamos lá, olha aí, né? E a etnomatemática em Rondônia. Será que a gente tem muita etno? Aqui que tem? Vamos dar um exemplo aí, vamos lá. Fazenda em Rondônia com 1.219 alqueires. Ah, isso foi uma notícia, né? Fazenda à venda em Rondônia com 1.219 alqueires. E aí, galera, você aí, vamos conversar aqui, você aí na escola, você sabe quanto é um alqueire? Sabe? Peraí, um alqueire? Ah, os alunos já dão. Ah, meu pai disse que um alqueire mede tanto. Meu pai disse que um alqueire é tanto. E aí, você sabe quanto vale um alqueire? Quanto que vale um alqueire? Quanto? E aí, quanto? Bom, se for hectare, eu sei. Se for hectare, você sabe? Eu sei, alqueire... Não, vamos jogar tudo em metro quadrado. Metro quadrado acho que fica mais fácil. É, pode ser, né? Então a gente vai fazer essa relação de alqueire, hectare e metro quadrado, tá bom? Vamos explicar isso direitinho para vocês e já estamos trabalhando a parte da etnomatemática, tá? Olha lá no slide, então. Quando a gente tem uma fazenda em Rondônia à venda com 1.200 alqueires e o INCRA atualiza a planilha de valor da terra em Rondônia, e aí, outra informação, né? Outra notícia, né? Vamos então, dizer. Peraí, agora eu fiquei em dúvida. Quer dizer que esse alqueire ou esse hectare,
ele tem variação de região para região? Então, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. O pior ou melhor é que tem. Outra informação. Dependendo do lugar. Olha aí, o INCRA atualizando a planilha de valor das terras em Rondônia. Então, cada estado pode ter uma planilha, né? E ter a sua valorização das terras em cada estado. E outra informação melhor ainda, tá? De acordo aqui, vamos com lá, olha aqui pra gente. vamos conversar aqui rapidinho, porque isso é interessante até para vocês que tem sítio, que tem fazenda. A área, além de ser avaliada, né, o valor do alqueire, do hectare, ela ainda tem a questão seguinte: essa área é produtiva ou não? Porque se for uma área produtiva, o valor é um pouco mais elevado. Se você tem lá uma fazenda, um sítio, de repente quer colocar à venda, né, para vir morar na cidade, para trabalhar em outra coisa, você tem que ficar atento a esses detalhes. A área que está sendo vendida, ela é produtiva ou não? Se for produtiva, o valor é diferenciado. Olha a tabelinha. Não se deixe ser enganado, né, por aventureiro que chega, não, eu te dou tanto, não, porque não vale isso. Vale sim, tá? A terra vale e vale muito. Verdade. Então, continuando lá, vamos agora à notícia, né? Tá, o INCRA atualizou a planilha de valores, mas vamos a um exemplo prático, vamos ver. O Comitê de Decisão Regional da Superintendência do INCRA de Rondônia aprovou nessa semana a atualização da planilha referencial dos preços de terra no estado. Em Porto Velho, por exemplo, o valor referencial da terra nua em local de ótimo acesso varia de R$ 1.778,86 a R$ 2.067,32 por hectare. Isso em Porto Velho. Já em Vilhena, com essas características, o valor da terra varia de R$ 2.956,87 a R$ 3.436,87. Olha a diferença. E aí a gente até pode questionar com os alunos o que seria essa terra nua, né? A terra nua é a terra que ainda não foi mexida, né, gente? Ela é do jeito que ela tá lá, não foi nada ainda desmatado, não foi, ela tá lá nua e crua, certo? E isso aí é colocado, né, que alguns proprietários chamam de terra crua. Crua, né? Isso. E aí, claro que tem um percentual que pode ser desmatado, né, de acordo com aí as instituições responsáveis por isso, tá? Aí temos uma pergunta, porque lá nós estávamos falando de alqueire, aqui falou de hectare. O que vale mais? Um alqueire ou um hectare? Boa pergunta, né? O que será que vale mais? Então, em Vilhena, a gente está vendo aí que a terra está mais valorizada do que em Porto Velho, né? Por que será? Será que é o solo mais fértil? Mas Vilhena, o clima é mais agradável, né? Acho que a cultura lá deve ter uns produtos diferentes mesmo ser plantado. Né? Então, com isso, a terra se torna um pouco o solo mais fértil, né? Vamos lá, o que vale mais? Um hectare ou um alqueire? Vamos estudar, né? Vamos ver? As medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais. Então, olha só, fica um ponto de observação. Essas medidas agrárias, geralmente nós da escola aqui não utilizamos. Nós utilizamos o metro quadrado, o quilômetro quadrado. Essa medida de áreas rurais, o hectare e o alqueire, geralmente nós não usamos. Por quê? Porque são medidas utilizadas para medir áreas rurais. Mas é importante que os nossos alunos tenham esse conhecimento. Então, as medidas de áreas rurais são diferentes das medidas urbanas, por exemplo, metros, centímetros, mas elas se relacionam entre si. As unidades de alqueire e hectares são muito utilizadas no nosso dia a dia. E para entendermos melhor, vamos convertê-las para metro quadrado. E fica aí a dúvida, tá? Nós temos uma pergunta, nós vamos resolver aqui, mas nós temos uma pergunta. O que vale mais, o alqueire ou o hectare? Isso, não esquece, tá? E aí, claro, né, vamos lá, vimos em aulas passadas, né, a gente não, ainda é a nossa primeira aula, né, Isso. Falando desse assunto, um hectare, ele equivale a 10.000 metros quadrados. E lembrando que hectare, o símbolo é HA, tá? Então, ele equivale a 10.000 metros quadrados, que é um múltiplo do are, tá? Então, aí a gente vai ver que um hectare, né, um HA, ó, equivale a 100 ares. É como se fosse uma figura de lado 100, um quadrado de lado 100. Isso, porque um are é 100 metros quadrados, é 10 por 10, entendeu? E o hectare, aí como ele equivale a 100 ares, ele é 10.000 metros quadrados, tá? Mas e aí, né? Aí fica aquela perguntinha, então né? Já temos um ponto, rapidinho, só porque ela vai... Nós temos um ponto já, anota aí.
Porque a pergunta era, o que vale mais? Nós vimos lá o preço do hectare, não foi? Da terra? O hectare em Porto Velho e em Vilhena. Claro que você pode depois pesquisar o valor na sua região. O INCRA tem lá uma lista, todas as regiões de Rondônia, tudo bonitinho. 1 hectare, anota aí. Uma área de 100 ares, né? Um pedaço de 100 ares. Um ares é 100 metros quadrados. Então, 100 por 100 vai dar 10 mil metros quadrados. Isso é 1 hectare. E quanto que vale um alqueire? Vamos indo, né? A gente vai estudando, mas antes eu pergunto para vocês. Vocês têm ideia, vocês têm noção de quanto é 10 mil metros quadrados? É o quê? 10 mil metros quadrados? Será que vocês têm noção? É uma quadra numa cidade? Que tamanho é essa propriedade? Será que 10 mil metros quadrados, considerado 1 hectare, é uma propriedade de tamanho grande, médio, pequeno? Eu vou pensar pelo lado que eu gosto, né? Eu vou pensar aqui num campo de futebol. Que é um campo de futebol oficial, ele mede 100, acho que por 50 ou é 60. Vamos jogar 50, 100 por 50. Então, para dar um hectare, tem que ser 2 campos, né? Porque tem que ser 100 por 100. Vamos dar uma olhadinha aí? Vamos lá. Olha aqui a perguntinha da professora Lúcia para vocês. Eu não faço ideia do tamanho de 10 mil metros quadrados. Não faço ideia. Não? Não. Então vamos ver. Olha lá. 1 hectare é mais ou menos um tamanho de um campo de futebol. Ou 2. Acho que 45, olha lá, ó. Porque ele jogou 90 metros, né? 90 por 50. Vamos arredondar. 100 por 50, né? 120 eu joguei baixo, porque esse é o Maracanã, né? 120 por... olha, quase um campo de futebol. Não é tão grande, não. Oficialmente, né? Mas aí... Menos... Um campo de futebol. Mas aí eu penso assim, porque ali tá falando só 1 hectare. Geralmente quem tem propriedade tem mais do que 1 hectare. Então, nós temos que pensar no seguinte, estamos falando de 1 hectare, Então, olha só ali a variação do campo. Aí ele colocou lá embaixo, lá é importante que vocês observem. Ele vai de 90 a 120, 90 é o menor, 120 é o maior. E varia de 45 a 90. Então não joguei errado não, que o campo que eu pensei lá era o campo de 100 por 50, ele é um campo comum. Comum, de pelada. Isso, não, pelada não, por favor, tá? Eu jogo futebol, porque eu não sou homem de jogar. Eu jogo futebol semi-profissional. Semi-profissional. Ninguém sabe, mas a gente classifica como semi-profissional, né? Gramadozinho bom. Mas olha lá, já jogamos ali um campo. Mas ali é 1 hectare. Geralmente quem tem sítio, fazenda, não tem só 1 hectare. Tem 200 hectares, 300 hectares. É terra pra caramba. Pois né? Então, fazendo essa relação que a gente já sabe que 1 hectare equivale a mais ou menos um campo de futebol do profissional, né? Já dá para ter uma noção desse espaço, né? Então, agora a gente vai fazer aquele link, né? Vamos estudando para a gente ver a parte do alqueire também. Vamos lá. Então, continuando aqui, olha lá. Extensão das propriedades definidas por hectares. Agora a gente vai definir se ela é de pequeno, médio ou grande porte, tá? Vamos ver? A extensão das propriedades rurais são definidas por lei, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conhecido popularmente como INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Legal, né? Aqui também tem um pouquinho de geografia, de tudo um pouco, né? É o link de tudo, a matemática está em tudo mesmo. Conectado, né? E aí, uma propriedade rural pequena, ela vai de 1 a 4 hectares. Então tem mais ou menos essa média aí, tá? Agora, se for uma propriedade rural média... Vai de 4 a 15 hectares. Então essa é uma média. De 4 a 15 hectares, né? E grande, então, para ser considerada grande, tem que ser acima de 15, né? Então, a propriedade rural grande com mais de 15 hectares. Então, agora você aí, aluno da mediação tecnológica que mora no sítio, você já pode considerar a sua propriedade rural em pequena, média ou grande. Diz o professor Maurício que o que diferencia as propriedades é a placa. A placa. Porque eu vou falar, porque assim, lá onde nós temos um sítio... O professor Maurício é fazendeiro, gente, ele fica escondendo o osso aqui. Mas ele é fazendeiro. É nada. Olha aí, tem até chapéu. É um sítiozinho, um pedacinho de terra ali, um campo de futebol só. Lá é o seguinte, lá tudo é do mesmo tamanho.
Um é fazenda, o outro é sítio, o outro é chácara, o outro é... Então, que diferencia a placa, você que define. A placa na frente lá vai diferenciar. Fazenda, boi não come, boi não morre. Lá... Aí, se você coloca a placa de fazenda, pronto, tá definido. Já é uma fazenda. Né? Mas assim, brincadeira, tá? Porque assim, tem lei que determina, né? Porque quando você vai pagar o imposto, quando você vai fazer lá alguns pedidos, né, de verba, tudo, ele avalia de acordo com o tamanho mesmo. Então é pequena, média, grande. E Rondônia, graças a Deus, é nosso governador, está tendo muito incentivo com relação a essa produção, né? Aos pequenos produtores. Né? As escolas estão comprando alimentos, os pequenos produtores, tudo. Nós temos até aqui em Porto Velho um desses produtores que ganhou o prêmio, não foi? De melhor produção. A gente vai trazer algumas informações. Então é muito legal isso aí. Então, assim, eu acredito que uma propriedade rural pequena de 1 a 4 hectares a gente pode chamar de chácara? Pode ser, né? Agora a média, né? De 4 a 15, sítio. Não, mas ali acho que é para pequeno, né? Não sei. E a grande a gente chama de fazenda. Mas como disse o professor Maurício, o que diferencia a placa, então fica a seu critério. Se você quiser colocar lá que é uma fazenda que tem hectares, né? De 4 a 15, beleza. Agora você já vai definir isso com seu pai, com a sua mãe. Olha, mãe, eu aprendi na aula de matemática que a nossa propriedade é considerada média. Porque quem definiu isso não fomos nós. Foi o INCRA, tá? Então a gente só passa a informação aqui para vocês. A minha lá é uma fazenda, tá? Porque eu reduzi, eu fiz a escala do hectare para menor, aí ela tá bem grande mesmo. Na escala. Vamos lá então? E o alqueire? Vamos estudar o alqueire agora? Olha lá. E o alqueire? Qual a sua relação com o hectare? Então agora, depois desse próximo slide, vai ficar respondida a nossa interrogação. O que vale mais, o alqueire ou o hectare? Já sabemos que o hectare vale 10 mil metros quadrados, ou seja, uma área de 100 por 100. Beleza. E o alqueire vale quanto? E aí, professor Maurício, tem um tal de alqueire paulista, alqueire mineiro, e aí tem mineiro, tem paulista. E eu vou fazer o seguinte, tá? Vou brigar agora para que tenha também o alqueire rondoniense. Porque Rondônia já tem porte para ter o alqueire de Rondônia. Gostei da ideia. Né? Vamos lá então, a gente está aqui nesse campo aqui para a gente ver. Será que isso aqui em tela está medido em hectare, está medido em alqueire? Vamos ver, vamos lá. Então vamos fazer a relação agora? Então o alqueire no Brasil varia de acordo com a região. Veja a tabela abaixo. Nome: alqueire paulista. Hectare. Então, um alqueire paulista, ele tem uma medida de 2,42 hectares. Ou seja, aí você pega, olha que legal, você pega 2,42 e multiplica por 10 mil. Vai dar 24.200 metros quadrados. Assim como fez no Paulista, fez no Alqueire do Norte, Isso. né? Que é o mais usado pra gente aqui. 2,72 alqueires, né? Multiplicando por 10 mil, 27.200. Então já deu pra ver que quem vale mais é o alqueire. Então certo? o alqueire tá bem maior, né? Todos aí, ó. Olha agora o mineiro, olha lá, o mineiro é considerado 4,84 hectares. O dobro do paulista. O dobro do paulista. Já o baiano, 96.800 metros quadrados, 9,68. 4 vezes, não é o paulista. Pois é. Então, olha aqui, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai entendendo essa relação, né? Que varia de acordo com a região, tá? Beleza? Para nós aqui do norte fica mais esse aqui, mas tem alguns que usam o paulista também, varia, né? Então, olha só, você já sabe, se você for na Bahia, né, comprar um alqueire baiano, lá um alqueire baiano é bem maior do que o alqueire paulista. Então aqui, ó, como eu falei anteriormente, ou a gente usa o alqueire do norte, ou em muitos lugares os agricultores preferem usar aqui em Rondônia o alqueire paulista, né? Que é 2,42 hectares, equivalendo aí a 24.200 metros quadrados. Mais ou menos medidas aí de 110 por 220 metros. Que daí, ó, mais ou menos 2 campos de futebol. Aqui né? sim, né? Naquela medida que nós colocamos lá padrão de 120, não é? Variando ali de 90 a 120 e de 45 a 90, né? Nós temos mais ou menos 24.200. 2 campos de futebol aí, mais ou menos. E aí agora a gente vai para
praticar essas conversões de medidas agrárias, né? De alqueire para metro quadrado, de metro quadrado para alqueire, para hectare, hectare para metro quadrado, a gente vai fazer toda essa troca. Aqui temos o professor Jefferson, da disciplina de NBAZ, juntamente com o pessoal lá da Casa da Farinha, lá em Calama, né? As plantações aí da mandioca e tudo mais. Muito legal, a gente fez essa visita lá também e o professor Jefferson foi contemplado aí com muita experiência prática e bem legal também, certo? Certinho. Vamos lá então fazer essas conversões? Vamos lá? Vamos começar? Vamos dar exemplos agora para vocês. Uma chácara tem 6 hectares de área. Qual sua área em metros quadrados e em alqueires mineiros? Beleza! Então agora a gente pode pensar assim, ó, né? A gente já sabe que 1 hectare, 1 HA, né? É quantos? 10.000 metros quadrados. Então, se eu quero 6 hectares, muito simples, né? É só multiplicar por 10.000, vai ficar 60.000 metros quadrados. Então, a sua área em metros quadrados, a gente já tá dando a resposta aqui para vocês, certo? Agora, a próxima perguntinha é... E em alqueires mineiros? E aí o ideal é a gente olhar a nossa tabelinha, né? Vamos lá nos alqueires mineiros? Aí o aluno pensa assim, ó, fala assim, mas professor, eu vou ficar olhando a tabela. Não esqueçam que nas avaliações externas ele sempre vai te fornecer isso aqui. Vai dar essa informação. Você não vai precisar decorar isso aí tudo, não precisa. Ele vai te fornecer isso aí. Então vamos lá, então eu já sei que um alqueire mineiro, a gente viu que é 4,84 hectares, né? Eu tô querendo saber 6 hectares, isso. Né? X. Importante a gente relembrar aqui que vai usar bastante regra de 3, né? Aquela regrinha que a gente faz uma relação de uma coisa com a outra. Vocês estão no primeiro ano, a gente está começando. Lá na frente a gente vai ter uma aula só de regra de 3, né? Mas aqui a gente já vai praticando com vocês. É porque eles já sabem. Beleza. E se não sabe, vai aprender agora. E o que é isso, né? Nada mais, nada menos do que multiplicar cruzado. Ou a gente pensar que é dividir o 6 por 4,84. Quem já usa o raciocínio lógico para ir fazendo, né? Já percebeu que a hora que eu multiplicar o 4,84 com x, o 6 com 1, eu vou ficar que esse valor é 6 dividido por 4,84. Beleza? Fazendo essa divisão, 1,24 alqueire mineiro. Lá de Minas. Alqueire mineiro. Tranquilo, tranquilo? Legal, tranquilo, né? Olha que bacana. Então a gente vai fazer 3 exemplos com vocês para depois, nas atividades de sala, vocês replicarem isso, que é fazer essas conversões de medidas agrárias entre metros quadrados, alqueire e hectare. Sempre vai dizer qual alqueire, tá? Mas ali você tem 4 exemplos. Tem o alqueire do norte, o mineiro, o paulista e o baiano. A gente vai dizer qual que a gente quer que converta. E também façam uso da tabelinha. Como o professor Maurício disse, se for lá no Enem, ele vai dizer, usando o valor do alqueire paulista tanto, certo? Ele nunca, presta atenção, a prova do Enem nunca vai te fazer uma pergunta de alguma coisa, de um desses tópicos que você tem que decorar. Tudo aquilo que você fala, professor, tem que decorar isso aqui? Não precisa decorar, você tem que saber só e tem que fazer tranquilamente, beleza? Beleza, então vamos ao exemplo 2, olha lá, exemplo de número 2. No exemplo de número 2, a gente vai ler aí, fazer a leitura com vocês, vamos ver? Uma reserva florestal tem 122.800 metros quadrados de área. Qual a área dessa reserva em hectares e em alqueires mineiros? Então a gente precisa, né, já deu em metros quadrados, certo? E tá perguntando em hectares e em alqueires mineiros, né? Então vamos lá. Muito fácil, né? Já tá em metros quadrados. Eu sei que hectare é 10.000 metros quadrados. Isso. Então é só dividir por 10.000. Esse aqui ficou muito tranquilo, né? A hora que eu dividi pelos 10.000, porque eu sei aqui, ó, que 1 HA equivale a 10.000 metros quadrados. Aí a gente vai sempre assim, ó, aqui a gente vai usar bastante a parte de cancelamento, né? Ó, denominador e numerador, a quantidade de zeros a gente pode estar cancelando. Dividir por valor que tem zeros é só trocar a vírgula de lugar, né? Isso. Aqui a gente tem 2 zeros, a gente vai dar 2 pulinhos, né? Então é a mesma coisa que 12,28 hectares.
Essa já é a primeira resposta da primeira pergunta. Aí a dúvida de alguns, mas professor, na questão anterior multiplicou por 10 mil, nessa dividiu por 10 mil. É justamente esse ponto que você tem que observar. Se ele me der a informação em hectares e que a resposta em metros quadrados, eu vou multiplicar. De hectares, já pode até anotar no caderno aí, ó, de hectares para metros quadrados, multiplica por 10 mil. Se ele me deu a informação em metros quadrados e que a resposta em hectares, aí eu tenho que dividir. De metros quadrados para hectares, divide por 10 mil. Anota e você não vai esquecer nunca mais. Beleza, agora ele quer também alqueires mineiros. A gente viu que um alqueire mineiro tem 4,84 hectares, né? Aí eu tô aqui com 12,28 hectares, é igual a X. E do mesmo jeito que a gente viu anteriormente, tem que dividir, né? O 12,28 por 4,84. Vamos fazer aqui, ó. 12,28 por 4,84. Fazendo essa divisão, a gente tem a resposta aí do X. Então, X vai ser quem? 2,54 alqueires mineiros. Aqui é só fazer a multiplicação, tá? A gente tá indo meio direitinho aí, ó. 4,84 vezes X, 4,84x. 12,28 vezes 1, 12,28. Tá multiplicando, vai passar dividindo, que é essa divisão que a gente está fazendo aqui. Outro ponto a se observar, assim, por que usou 12,28 hectares e não 122.800? Porque de hectares para o alqueire mineiro é mais fácil a transição, né? Porque existe essa relação. Senão tem que transformar esse alqueire mineiro em metro quadrado para depois converter. Ia dar um trabalhão danado. Isso, com certeza. E a gente quer facilitar aqui, né, a vida de vocês. Então, vocês estão vendo que essas conversões não são difíceis. A gente só precisa ter atenção, né, aonde a gente partiu e para onde a gente quer chegar, tá? Então, façam a prática disso. É bom vocês refazerem os exemplos, né, porque aí vocês têm as respostas aqui já. Então, refaçam os exemplos que aí você vai pegando o jeito aí. Mas eu achei que era mais fácil esse negócio, Zé, porque tem vários, né? Não, não é difícil, é fácil. Agora o detalhe. Esse primeiro ponto que ela colocou aí, refazer os exemplos, isso é fundamental. Mas ao refazer, observa o que está acontecendo. Né? Muito aluno tem dificuldade porque ele quer fazer assim, está lá em alqueire mineiro, ele quer ir para hectare, aí ele transforma legal. Está em metro quadrado, quer ir para hectare, aí ele bate cabeça. Não precisa, é o mesmo processo, é o mesmo pulo, beleza? Certinho? Então vamos lá, então, terceiro exemplo para a gente finalizar essa aula de etnomatemática. Saúde! Vamos lá, exemplo de número 3. Uma plantação de café tem uma área de 406 hectares. É café demais, menino? Qual a área dessa plantação em quilômetros quadrados? Olha lá o detalhe, quilômetros quadrados. E em alqueires paulistas. Opa, não é mais mineiro? Não, agora é paulista. Vamos lá então. 406 hectares. Se eu multiplicar por 10 mil, eu já sei que vai dar em metros quadrados. Certo? Certinho. Beleza, então multiplicar por números com zero é só a gente acrescentar valores aí, né? Isso. São 1, 2, 3, 4 zeros, a gente vai acrescentar 4 zeros também no 406, certo? Certinho. E aí a gente vai ficar aqui com 4.060.000 metros quadrados, tá? Mas ele não quer em metros quadrados. Não, ele quer em quilômetros. Quilômetros quadrados. Eu, professora Lúcia, gosto da tabelinha, professor Maurício. A tabelinha ajuda bastante, né? Mas também tem gente que prefere dividir, né? Eu prefiro a tabelinha. Como é que é a tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. E metro. Só que ficou com perninhas demais. perninhas demais. Decâmetro e metro. Como a gente está falando de a unidade ao quadrado, então a gente tem que subdividir aqui. Dobrar, né? E eu tenho em metros quadrados. Então vamos colocar aqui os 4 zeros, ó, em metros quadrados.
Termina no metro quadrado e vai chegar no quilômetro quadrado. Depois dos 4 zeros, coloca o 6, coloca o 0 e coloca o 4. Então ficou 4,06 quilômetros quadrados. 4,06 quilômetros quadrados. Aí um aluno falou assim, mas eu aprendi de outro jeito, acho mais fácil. Então não muda. Claro. Se você aprendeu de uma maneira que você acha mais fácil, não muda. Essa aqui é uma maneira bem prática mesmo, que você pode usar tanto na matemática, como na geografia, como na química, na física. Isso vai te ajudar muito a fazer a conversão das unidades. Mas se você aprendeu de um jeito que multiplica, divide e você acha mais fácil, continua dessa maneira que você acha fácil, é melhor. Muito tranquilo, né? Mas agora ele ainda quer em alqueire paulista. Ainda tem outra pergunta, né? Um alqueire paulista, a gente sabe que equivale a 2,42 hectares, certo? Isso. Né? Temos que deixar aqui o espaço. E agora eu tenho 4,06... 406, desculpa. 406. Que é o que está dizendo lá em cima, né? Deixa eu botar mais para cá, por conta do espacinho aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um alqueire paulista, equivale a 2,42 hectares. E aqui está dizendo que é 406 hectares. Quanto vamos ter? X. Do mesmo jeito que a gente fez nos exemplos anteriores, é o mesmo que dividir, 406 por 2,42. Quando você divide aí, você tem 167,8 alqueires paulista. Muito bem. Então, a P tá aqui, alqueires paulistas. Beleza? Beleza. Olha aí, assim, né? Trabalha às vezes com valores altos, né? Então, assim, são números grandes, mas que de toda forma, que nem a gente sempre fala, não é difícil, é um pouco trabalhoso, né? Você tem que fazer essas conversões, às vezes colocar na tabelinha e fazer essa jogada, né? E aí você vai criando esse hábito, essa prática de transformar de metro quadrado para hectare, hectare para alqueire. E fica ligado que tipo de alqueire está pedindo. Se o alqueire é paulista, se é mineiro, enfim, tá? Isso. E é importante o seguinte, essa é a nossa primeira aula de etnomatemática e agora, a partir daí, você vai perceber o seguinte, alguns de nossos exemplos, alguns de nossos exercícios vão ser mais voltados para essa realidade, né? Tipo lá resolver regra de 3, que é o que nós resolvemos lá na parte de função. Quando formos aplicar função ou regra de 3, nós vamos tentar puxar exemplos para o nosso dia a dia. Mas por quê, professor? Para vocês perceberem que a matemática ela é aplicada. Não é? Nós vamos puxar essa matemática, como é que colocou lá? A matemática da escola. O padrão educacional. Isso, vamos puxar para a nossa realidade, para que vocês possam perceber que naquilo que você fez lá, o café, produziu o café, aí torrou o café, moeu, botou para vender. Todo esse processo é um processo de matemática, né? Um processo de transformação. Bom, se eu moer 2 kg de grão, será que eu vou ter 2 kg de pó ou vai ter mais? Será que se eu torrar 2 kg de grão cru, quando eu estiver pronto lá torrado, vai ficar 2 kg normal ou vai diminuir? Tudo isso eu preciso fazer um cálculo. Para quê? Para que na hora de vender eu não tenha perca, né? Porque eu não perca ou não venda um valor menor ou muito maior do que está sendo vendido na nossa região. E tudo que a gente vai quer, assim, claro, existe o padrão educacional, né? Lá a gente precisa seguir aí o componente curricular do Estado de Rondônia, precisa seguir a BNCC, né? E a gente não vai fugir disso, mas o que a gente puder aproximar da realidade de vocês, do que vocês vivenciam aí na casa de vocês, na escola, na região de vocês, no município, a gente vai trazer junto, tá? Sempre que vocês virem a hora da etnomatemática, tá linkado aí com os assuntos da matemática, porque a gente precisa que isso fique concreto para você. Nós não vamos fugir. Não. Mas vamos adaptar. Vai ficar do jeito de vocês, para que vocês possam entender melhor. E vocês olhem e falem assim, nossa, olha só, uma coisa que eu faço todo dia,
O professor botou lá no exemplo de matemática, na hora da atividade, na prova, aquela questão da prova lá do que você faz. Então, isso é legal, né? Estar com vocês. Muitos dos nossos alunos fazem produção caseira de queijo, né? Na venda, plantio de cupuaçu, plantio de maracujá, macaxeira, enfim, né? Então, a gente tem essa produção caseira aí da galera aí da propriedade rural, da região rural, e a gente quer que isso tenha, que a matemática faça sentido na vida de vocês, certo? E nessa aula especial, nós vamos encerrar sem brincar com os números. Até porque nós já brincamos com a realidade, não é? Verdade, então. Fica aqui o nosso abraço, a gente volta aí com revisão, atividades de sala. Até lá, beijo. Eu vou tomar um cafezinho agora lá atrás. Quentinho.